Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa série Só por Hoje, Meditações Diárias de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo Constança, sou uma adicta limpa em recuperação com 38 anos. Companheira, você gostaria de se apresentar? Gostaria sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luana e eu sou uma adicta em recuperação limpa só por hoje. Ok. Então, a palavra está com você. Se quiser iniciar a leitura da meditação, hoje, dia 23 de março. Presente de Deus, 23 de março. Fazemos o trabalho de base e aceitamos o que nos tem sido dado livremente a cada dia. Texto básico, página 51. Só por hoje. Em meu relacionamento com o poder superior, eu sou impotente, recordando quem eu sou. Hoje, humildemente, aceitar os presentes de Deus que compreendo. Obrigada, Luana. Gostaria de interagir, gostaria de o que você sente? Alguma reflexão sobre esse texto, sobre essa meditação de hoje? Fala para gente. Esse Só por Hoje, ele fez parte do meu início, do meu processo de recuperação. Foi muito espiritual. Quando eu vi esse Só por Hoje, eu me recordei lá de quando eu cheguei, né? Lá dos meus 17 anos. Eu ia fazer 18 anos na época. E eu não tinha compreensão de uma madrinha ou padrinho no programa. E a minha madrinha chegou e falou que eu era um presente de Deus, né? Aí eu fiquei um presente, nossa, um presente do poder superior, é isso aí, é isso que você está ouvindo, você é um presente do poder superior. E aí eu não entendi muito bem, porque naquela época eu não entendia quase nada, né? 2 meses limpo, então eu fui seguindo o meu processo de recuperação. Com o tempo, eu adquiri um relacionamento com o poder superior, né? Esse relacionamento ele foi uma base, né, sólida no meu processo, porque eu não orava, eu não meditava, eu não ia a igrejas, nem centros espíritas, e também não acreditava que pudesse existir alguma coisa, algum poder. Sempre fui bem incrédula, assim, em relação a isso. Eu ia, mas não tinha aquilo que eu sinto hoje em recuperação, sabe? Um relacionamento bem sólido com o poder superior. Então, essa construção de relacionamento, Constância, com o meu poder superior foi diário, né? E foi espontâneo, né? Eu considero o meu poder superior amoroso, cuidadoso, amantíssimo, que me compreende. E eu comecei a me comunicar, a ter esse relacionamento através de conversas, porque eu não sabia orar. Então, eu ia tendo conversas, né, em recuperação. E chegou um dia que eu briguei com o meu poder superior. Olha, eu vou te contar. Eu entrei em discussão com o meu poder superior, sabe? E nesse dia que eu entrei em discussão com o meu poder superior, eu partilhei com um companheiro, né? E aí eu tive uma devolutiva desse companheiro, né, a respeito desse meu relacionamento e dessa briga que eu estava tendo com o meu poder superior. Então, é, a minha relação depois dessa briga, depois desse caos, né, que eu não concordei, né, com algo do meu poder superior, foi assim um divisor de águas, porque eu entendi o processo que eu tinha que apenas aceitar, tanto a vontade do poder superior, como a vida como ela é, as pessoas como elas são. Então, não adianta, né? O trecho do Só por Hoje de hoje fala: o Deus da nossa compreensão, aquele com o poder, vai preencher metade desse relacionamento, dando-nos exatamente o que precisamos, quando precisamos. Então, ele dá quando precisamos, né? Não é na minha vontade, não é no meu querer. E aí, até eu aceitar isso, foi um atrito, sabe, que eu tive comigo mesma e com esse poder superior, porque a minha compreensão de Deus hoje, né, é um poder superior amantíssimo que não é julgador, que não é punitivo, que em nenhum momento vai me culpar por nada, ele sempre está ali para me apoiar, né, se eu praticar esses princípios.
em todas as minhas atividades. Então, a minha compreensão de Deus é essa, né? E aí, esse só por hoje, né? Se eu pudesse citar assim, alguns presentes de Deus em recuperação, né? Em primeiríssimo lugar seria a minha sanidade, depois a espiritualidade, conexão com o poder superior, meu afilhado, meus afilhados, a prática do programa e ser rica, assim, bem rica das coisas que o dinheiro não compra, sabe? Tem hoje sentimentos e satisfações na minha vida que o dinheiro não é capaz de comprar. Então, se eu pudesse citar alguns presentes de Deus em recuperação, como falei, seria a sanidade, minha sanidade, a espiritualidade, conexão com o poder superior, meus afiliados, a prática do programa e ser rica das coisas que o dinheiro não compra, né? Que é o meu bem-estar, a minha família, né? Toda a minha história, sabe? Para onde eu vou, eu carrego a minha doença, para onde eu vou, eu carrego a minha recuperação, né? E esse contato, esse relacionamento, eu semeio ele de forma diária, como falei, ação e oração, né? Eu criei comigo um hábito maravilhoso, maravilhoso. Desde o ano passado, meados de setembro do ano passado, eu comecei a me ajoelhar toda noite e entrar em contato mais a fundo com esse poder. E isso vem me trazendo algo bem mais além do que só meu bem-estar, sabe? Uma conexão, uma paz, algo assim a mais na minha recuperação, né? Então, essa meditação, esse contato consciente que eu tenho com o meu poder superior me ajuda não só a prosperar pessoalmente falando, mas a viver bem, a viver em paz, sabe? Então, acho que eu falei, né? Esse, essa meditação é muito marcante, assim, para mim, sabe? Do dia 23. E é isso, companheiras, companheiros, companheiras, estamos juntos, né? O programa funciona e é só por hoje. Obrigada, Luana. Show. Obrigada. É interessantíssimo também que na meditação de hoje, né, os presentes de Deus são vários presentes, mas lembra que nós podemos pedir. Aqui dá como exemplo orientação, boa vontade, força, conhecimento, mas podemos pedir. Então podemos pedir tudo. Isso é incrível, porque o relacionamento não tem limitação. Como você falou, foi inclusive crescendo, né? Vai aumentando essa comunicação e a intimidade com o próprio poder superior. Você costuma pedir conta, Luana, para a gente outras coisas em Sim, recuperação sim. a esse poder superior amoroso? Conta para a gente. Sim, sim. Ó, eu vou fazer aqui uma breve introdução e depois eu vou dar a resposta. Eu costumava pedir na minha dicção que o poder superior me livrasse, que essa seria a última vez. Se o poder superior existisse, ele me livraria daquele momento, daquela situação onde eu estava. E hoje, eu costumo pedir apenas que eu mantenha o que eu já tenho, né? Porque fez até eu me lembrar daquela frase, né, que só dando podemos manter o que temos. Então, eu procuro hoje pedir ao meu poder superior para manter o que eu tenho, né? Que são realmente os presentes, né, que ele me deu, que é a minha sanidade, que é a minha espiritualidade e conexão. Porque por mais constância que eu tenha muitas muitas coisas assim, materiais, muitas coisas boas, um relacionamento, algo, nada se compara aos bens espirituais, aquelas coisas que o dinheiro não é capaz de comprar. Então, é isso que eu peço ao meu poder superior, esses bens que o dinheiro não é capaz de comprar. A minha paz, a minha sanidade, sabe? A minha honestidade, a minha mente aberta, a minha boa vontade. Então, assim, hoje eu me encontro num estágio de recuperação que eu diria assim que foi realmente uma transformação, porque eu não sabia sentar, falar, me comunicar e nem orar. E hoje eu aprendi essas coisas. Então, para mim, assim, eu já estou no lucro, sabe? Então, se eu pedir algo para o meu poder superior, é somente para eu manter essas coisas. Tamo junto, Constância.
Tamo junto, Luana, muito obrigada por você ter vindo. Ah, assim, passou na minha cabeça, né? O título da meditação de hoje é Presentes de Deus. Aí passou. Na verdade, a presença de Deus é o grande presente, né? Um dos maiores presentes. Eu acho que é o maior presente na minha cabeça, para mim, né? Mas eu agradeço demais, assim, nossa, foi lindíssimo te escutar. Obrigada por você ter vindo ao podcast. A jornada continua com a meditação diária, do Só por Hoje. Muito obrigada, Luana. Estamos juntas também. A todos que nos escutaram, o trecho que foi lido foi retirado da meditação diária do livro Só por Hoje. Para respeitar a propriedade intelectual de Narcóticos Anônimos, não podemos ler tudo na íntegra, mas se você quiser ler a meditação completa, visite o nosso site, na.org.br. Lá você vai encontrar um botão Leia a Meditação Diária. E se você quiser comprar qualquer literatura de Narcóticos Anônimos, você pode ir na nossa loja virtual em na.org.br/loja e você encontra todas as nossas literaturas, inclusive fichas. Amanhã temos mais. Não se esqueçam que a jornada continua.